Poxa vida, então, a gente traz aqui já uma figurinha, né, uma vista geral do Amitur Destinos. Fui buscar algumas figurinhas para a gente se contextualizar. Podemos passar? O que é a SPU, né? Ela foi criada há mais de 168 anos, por um decreto imperial, de 1854. Ela administra hoje cerca de 700 mil imóveis, né? E ela é responsável pelos bens imóveis da União, previsto no artigo 20 da Constituição Federal. Além desses imóveis, né, ela herda bem imóveis de órgãos extintos, né, e os não operacionais de diversos entes federais. O foco dela é na função socioambiental da terra, o estoque de terras para habitação social, instalação de infraestrutura e geração de receitas. Próximo. Esses bens, né, como eu já havia falado, do artigo 20, os lagos e rios federais, suas margens e praias, as praias marítimas, o mar territorial, os terrenos de marinha, as margens de rios, ilhas, unidade de conservação, terras rurais, terras indígenas e outros bens da União. Próximo. Esses imóveis, eles têm umas classificações, né? Nós trabalhamos com bens de uso especial, se refere aos edifícios públicos federais, cedidos a estados e municípios, unidades de conservação, terras indígenas, os bens dominicais, né, que estão inseridos, né, nos terrenos interiores da União, terrenos de marinha, marginais e acrescidos, utilizados por particulares ou vagos, e os bens de uso comum do povo, que são os rios federais, o mar territorial, as praias, que nos interessam, os calçadões, praças, ruas, parques. Próximo. Bom, essa gestão desses bens imóveis de domínio público, né, com foco especial nas praias e calçadões, ela é responsável por esses bens de uso comum do povo. Ela arrecada pela utilização desses bens, com atividades esportivas, desfiles, eventos religiosos e festivos, casamentos, quiosques e assemelhados. E os municípios são os responsáveis pela manutenção das praias e calçadões. Próximo. É isso. Mas está prevista as responsabilidades compartilhadas, né, na Lei 9.636 de 98, no artigo 11, que a gestão dos imóveis de domínio da União é de obrigação tanto da União, dos estados e municípios, de zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, as áreas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e as áreas de uso comum do povo. E aí nós temos a inserção do termo de adesão à gestão de praias. Próximo. Isso mesmo, pode ir passando. O ruim de eu não ter o controle é isso, né? Essa transferência da gestão está previsto na Lei 3.240 de 2015, artigo 14, autoriza a União a transferir aos municípios a gestão das orlas e praias marítimas, estuarinas, lacustres e fluviais federais, inclusive as áreas de bem de uso comum com exploração econômica, tais como calçadões, praças e parques públicos. E excetua os corpos d'água, as áreas consideradas essenciais para a estratégia de defesa nacional, as áreas de reservas à utilização de órgãos e entidades federais, as áreas destinadas à exploração de serviço público, competência da União, e as áreas situadas em unidade de conservação. A transferência inicial era só para praias urbanas, praias marítimas urbanas. A partir de 2019, né, com a Lei 13.813, foi acrescentado as praias não urbanas, marítimas não urbanas, as estuarinas, lacustres e fluviais. E foi regulamentada as praias marítimas não urbanas. Já as estuarinas, lacustres e fluviais federais ainda não têm essa regulamentação para transferência. E a gente está falando de transferência de uma gestão compartilhada, mas é uma gestão patrimonial, antes de mais nada. Nesse artigo 14, a transferência se dá mediante a assinatura do termo de adesão, que foi um termo construído junto com o Ministério Público Federal e com a AGU, foram diversas audiências, né, e hoje ele está disponível no sítio eletrônico do Ministério da Economia e prevê fundamentalmente a sugestão do município à legislação federal, as orientações e fiscalização, o direito dos municípios sobre a totalidade das receitas oferidas, com as utilizações autorizadas, né, e está previsto nas destinações permissão de uso e cessão de uso. O próximo. As premissas, que é transferida a gestão das praias e calçadões, não a transferência de domínio, e não inclui água ou terrenos de marinha, trabalhando com áreas públicas. O município já tem obrigações. A gente está vendo outra tela, viu, Michel?
porque eu estou, ao mesmo tempo, transmitindo e permitindo a entrada. Então, tem hora que, quando alguém pede para entrar, eu tenho que... Opa. Um segundinho, já voltei. Eu peço para outra pessoa apresentar. Não, tranquilo, eu posso ir tranquila, só isso é pronto, já voltei. Tá bom. Como a gente já havia falado anteriormente, né, o município ele já tem obrigações previstas, então o TAGP ele vem trazendo mais benefícios, né, e essa troca. Próximo. Ele transfere os contratos de utilização para o município, que além dele ter as receitas oferidas com permissões de uso, né, e cessões de uso onerosas, ele também passa a não pagar mais para a SPU os contratos que ele tinha com a SPU, porque ele passa a gerir os seus próprios contratos. A SPU, ela instituirá indicadores, esses relatórios anuais que já tem na nossa página, né, está em desenvolvimento, aprimoramento, né, deve apoiar as superintendências e os municípios no planejamento integrado e na fiscalização, inclusive nesse PGI do projeto da obra. No TAGP, né, a gente tem obrigações tanto da SPU na unidade central, quanto das superintendências, né, aí, no caso de vocês, a SPU em São Paulo. Acho que o Marcelo Moraes deve estar com a gente aqui hoje, nosso ponto focal aí, que participaria. Está aqui. E aí vem os compromissos do município também. Próximo. No município, ele tem competências assumidas de fiscalização patrimonial, destinação patrimonial, autorização de algumas obras e arrecadação de receitas. E tem algumas obrigações assumidas, como disponibilizar a página institucional de gestão de praias, dentro da sua página mesmo, enviar o termo de adesão para a Câmara dos vereadores, envolver, né, o legislativo, e publicar esse termo de adesão, ter os relatórios anuais, sobre essa prestação de contas da SPU e a sociedade, e o site de divulgação, e o planejamento integrado em até 3 anos. Porém, com a pandemia, nós tivemos mais 2 anos de prorrogações. Atualmente, a gente está com 74 TAGPs vigentes. Próximo, por favor. Acho que eu falo um pouquinho mais. Nessas portarias, essas 3 portarias, a última foi em novembro de 2021, prorrogou por mais 8 meses, ao todo foram 24 meses de prorrogações, nesse momento que a gente viveu, né? O próximo. Hoje, nas transferências para orlas e praias marítimas, né? A previsão de 295 municípios, sendo 134 solicitações, atualmente com 74. Nós estamos com 35 pendentes em análise para formalizações. Próximo. Só um segundo. Atualmente, esse mapinha aí foi um cálculo, bem aproximado mesmo da extensão dessa gestão de praias no Brasil todo. Na região norte, nós temos 2 estados, né, são 1.160 quilômetros de litoral, porém, esses 2 estados não têm transferência, não aconteceu. Na região nordeste, são 3.317 quilômetros de litoral, já foram transferidos 691 quilômetros de orla. Na região sudeste, são 1.600 quilômetros de litoral, e já foram transferidos 1.025 quilômetros de orla. Na região sul, 1.252 quilômetros de litoral, já foram transferidos 859 quilômetros de orla. Próximo. Aqui em São Paulo, né, aí em São Paulo, nós temos 10 municípios formalizados, e são 488 quilômetros de orla transferida, incluindo, né, São Sebastião. Veja que o litoral norte está todo coberto pelo TAGP. De Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilha Bela não está. Ilha Bela, eu acho que é isso mesmo, né? Bertioga, São Vicente, Guarujá, Santos, Praia Grande e... Qual que é esse nome? Maragogi? Mongaguá. Isso. E lá mais embaixo, Peruíbe é só uma parte, porque a gente tem um parque ali. Próximo. Em São Sebastião, o termo foi formalizado em 26 de dezembro de 2017. Eles excluem, aqui a gente tem a planta, né, de toda a orla. São todos 38 plantas no nosso processo, 55 trechos de orla transferido. Excluem dessas orlas, eu não sei se eu falo aqui, bom,
São as áreas cedidas para a Companhia Docas de São Sebastião, as ilhas marítimas e praias nelas existentes, as áreas destinadas ao uso de comunidades tradicionais, que é muito importante a gente ter em mente isso aí. Os termos de adesão à gestão de praias, que já está em processo aí em São Sebastião, pela SPU, em São Paulo, teve toda uma consideração sobre essas comunidades tradicionais e essa gestão de orlas. A Praia Brava, um trecho de Boracéia e Jureia, e Boussucanga e Maresias. Tem uma praia sem nome, entre Maresias e Paúba. Tá precisando de batizar, né, gente? Então, hoje é a Praia dos Pescadores, a gente chama ela de Praia dos Pescadores, que é onde eles realmente ficam ali. Ou o Google também chama ela de Praia do Saco, não sei por quê. Praia do Saco, Mas a Praia dos Pescadores é bem mais legal. Sim. Exatamente, a gente conhece como Praia do Saco. Isso. A Praia Brava, entre Toque-Toque, Grande e Guaicá. Olha, estou quase conseguindo falar a língua de vocês, Guarani. Praia dos Sonhos, entre Toque-Toque, Grande e Guaicá. Me enrolando a língua aqui. Opa! É só porque alguém pediu para entrar, acho que eu esperei um pouquinho. Tiago, por que você não me falou da sua dificuldade? Eu já tinha mandado direto para o Paulette, ele já estava lá. Não, tranquilo, querida. É só esse Desculpe. Tranquilo. Eu não quis jogar a responsabilidade para o professor Paulette mais uma vez na outra, que eu estive com ele em Guarapari. Também tem essa questão. Eu peço desculpa. Ó, a pessoa pediu de novo, só um segundo. Pronto. Então, eu vou falar sem apresentar. Não, tá tudo certo. É só esse detalhezinho. Eu não marquei o horário, né? A gente está com o horário bem apertadinho aqui. Como se deu essa formalização? Aqui eu apresento rapidamente esse fluxo, né? Esses slides que eu vou falar bem por alto, né? Só para dizer que envolve todas as áreas da SPU, tanto da destinação, da caracterização, fiscalização, quanto na gestão, e é levado em consideração também as ações judiciais, de maneira geral. Então, tem todo um procedimento e um cuidado para essa formalização. Próximo. Esse plano de gestão integrada da Orla. O projeto Orla, ele busca harmonizar as políticas patrimonial, ambiental, social, econômica, turística e urbana no cuidado com os espaços das orlas marítimas, estuarinas, fluviais e lacustres, para que cumpram sua função socioambiental e econômica, que possibilita a segurança nos investimentos. É mais que isso, né? Mas a questão do investimento ela é importante para a gente do Ministério da Economia. Vamos? Ele é um projeto incremental, que vem, assim, se delineando desde 96, com 5 presidentes, 16 ministros do planejamento e depois da economia, 8 ministros do meio ambiente, 20 ministros do turismo. Ele é um programa de Estado, mais do que um projeto de começo, meio e fim, ele já vem perdurando há muito tempo, e aqui a gente vê esse histórico, né? Em 88, antes da Constituição Federal, a gente tem a Lei 7.066, que institui o Plano Nacional de Financiamento Costeiro. Em 96, o que acontece? A gestão da costeira, ela vem sendo estruturada desde a ECO, lá de 72, né? A CIRME. Quando veio a estruturação do projeto Orla, ele teve as suas sementes lá nos ecogercos, as discussões técnicas, envolvendo diversas áreas, e a CIRME também esteve junto desse processo. E a gente vai vendo a pessoa entrando. Em 2001, veio os estudos pilotos para a implementação da metodologia para esses manuais. Foram muitas discussões, muitas reuniões, muita troca de informações, os subsídios, né? E já em 2004, com o decreto 5.300, veio a regulamentação e torna o PGI obrigatório para os municípios, mas não estabelece uma data. É obrigatório, mas não diz quando, né? E aí, com a Lei 13.240, né, que autoriza a transferência da gestão das praias marítimas para os municípios, ele estabelece esses prazos para esse PGI. Esse foi o grande ganho dessa transferência de gestão das praias. Próximo. Hoje a gente está com esse manual publicado agora em abril, novinho em folha, fresquinho,
né? Ele traz a orientação conceitual, metodológica e fluxo de processos. Será a nossa diretriz nesse trabalho, condução desse trabalho. Ele é uma revisão desses manuais, e esses manuais de 2002 a 2006, ele tem muito conteúdo, né, que também deve ser considerado, embora o manual atual, ele tem uma estrutura mais tranquila para a gente seguir e está atualizado na normatização. Mas ali a gente também tem subsídios científicos, né, subsídios de muita discussão. É um material importante também. O próximo. O que esse projeto Orla prevê? Essa integração do poder público, né, como já foi as falas iniciais, né, da esfera federal, os ministérios, né, o Ministério da Economia, pela SPU, o Ministério do Ambiente, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Regional, MAPA, Marinha, Academia, Poder Público Estadual e Municipal, e a sociedade civil, como OAB, CAL, CREA, Associação Comercial e Industrial, Bandeira Azul, que é um programa de certificação, trade turístico, associações de pescadores, de quilombolas, de moradores, de quiosqueiros, barraqueiros, barqueiros, gigadeiros. Quer dizer, um dos primeiros trabalhos do facilitador é justamente o mapeamento dos atores envolvidos aí em São Sebastião, que são, né, os atores importantes, como organizar essas oficinas para que se tenha, né, uma estrutura legal de discussão e representatividade da sociedade e do poder público. Lembrando que a participação da sociedade, ela vem, né, no final de tudo, com a formação do comitê gestor, você tem a participação do poder público e da sociedade civil, com poder de decisão, não é um comitê só para consultivo, né? E a participação da prefeitura ela é fundamental, porque a implementação das ações depende muito desse comprometimento da prefeitura. O próximo. A gente vê que a prefeitura está bem comprometida, de fato, né? É muito bom ver isso. Os objetivos desse PGI é fortalecer a capacidade de atuação e articulação dos diferentes atores, garantir o cumprimento da função socioambiental e econômica dos bens da União, avançar na melhoria e aperfeiçoamento do arcabouço normativo, desenvolver mecanismos de participação e controle social e estimular atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da Orla. Próximo. E aqui eu apresento rapidamente, né, essa metodologia que ela vai ser aprofundada pelos facilitadores, né, para a gente entender um pouco em que momento nós estamos agora, né? Nós estamos iniciando o projeto Orla, né, tem esses arranjos institucionais e estimulando essa participação cidadã. Estamos já no diagnóstico, já com a compilação de documentos, a caracterização do município, com essa visita técnica, com a delimitação dessa orla, dessas unidades de paisagem que vai ser apresentado hoje, né, para subsidiar esse quadro síntese geral para o preparatório para a oficina da etapa 1, que é o planejamento participativo. São 2 oficinas, né? A etapa 1, de 5 dias, e a etapa 2, que não é necessariamente de 5 dias, de 3 dias, né, com discussões. Aí o plano de gestão, ele se dá com a consolidação dessas informações, a avaliação pela coordenação estadual do projeto Orla, que é formada especialmente pela SPU, pelo órgão estadual de meio ambiente e pelo órgão estadual de turismo, né, e a manifestação da coordenação nacional do projeto Orla, que está se formando agora, se instituindo mesmo por meio de um acordo de cooperação técnica, ela está sendo formada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério do Turismo e o Ministério da Economia pela SPU. Infelizmente, nesse primeiro momento, o Ministério do Meio Ambiente não está participando ativamente, mas ele está previsto no decreto 5.300, é uma obrigação, é uma previsão legal, né, para que ele participe, e a gente tem como órgão, como instituições consultivas também a ABEMA, né, participando nesse processo, a gente conta com essa participação, e mais atualmente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, se interessou muito, né, em apoiar, implementar e participar dessa coordenação desse programa. Porque mesmo é a implementação dessas ações, né, mais que planejamento, claro que o planejamento ele é fundamental, né, ele traz todos os subsídios, toda a estruturação para que ocorra a implementação. O próximo, agora eu falo rapidamente, né, dessa estrutura.
o que é essa coordenação, essas coordenações, como elas se formam, e eu acho que eu já terminei o meu prazo, né? Próximo. Isso, esse arranjo institucional da coordenação nacional, a coordenação estadual e a coordenação municipal, instituída formalmente. Acredito que isso já tenha ocorrido, e esse comitê gestor para esse PGI. Próximo. Quais são os resultados esperados, né? A gente está buscando a qualificação urbana e ambiental das praias, uma atuação mais assertiva, no controle das ocupações, como já foi até falado na abertura. Busca-se aumento da geração de emprego e renda, uma referência mundial em turismo de sol e praia, profissionalização e certificação de praias, ordenamento da orla e gestão compartilhada, esse planejamento integrado com menor fragmentação dos objetivos e metas, menor desperdício de recursos públicos e privados também, a mediação de conflitos territoriais, redução de judicializações, a qualificação e priorização dos investimentos, falado nesse catálogo de investimentos, que seria como você tem toda uma organização da informação, dos projetos, né? Você promove, né, facilita para que esses projetos tenham financiamentos. Tanto é que o BNDES já tem esse interesse, já nessa participação. O próximo. E o município, ele é a peça-chave da gestão da orla, né? A capilaridade, atribuições de ordenamento urbano, melhores olhos e ouvidos, vocês estão aí, ninguém melhor que vocês para falar do seu território. Ele está próximo, pode agir mais rápido, e ele conhece o patrimônio da União, os usos e o potencial econômico. Ou, nesse momento, é o momento de aprender mais ainda sobre isso, né? E a prevenção. Ele pode resolver os problemas nas áreas de praia e evita judicializações, foi tudo o que eu vim falando. E é isso, eu agradeço, né, a oportunidade de falar com vocês rapidamente. Peço desculpa pela questão operacional. Vejo com muito otimismo esse momento de reunir todos, e esse processo, desejo muito sucesso a todos. Estamos à disposição para auxiliá-los. E é isso, muito obrigada a todos. Obrigado, Wagneide.